Olá pessoal do projeto Parei de Fumar, tudo bem? Tudo legal com vocês? Bom, nós vamos então dar continuidade na aula que fala sobre dependência química. É disso que nós estamos falando nesse momento, dependência química. E para recordar um pouquinho das coisas que nós já conversamos, porque vai ser muito importante a gente ligar esses assuntos, nós falamos sobre a capacidade autônoma que o organismo tem para dar comandos para a nossa parte consciente, para que a gente possa fazer alguma coisa para, para a nossa sobrevivência. Vamos citar os exemplos. Nós não precisamos mandar algum comando para o cérebro para que ele possa sentir sede. Nós não precisamos mandar nenhum comando consciente para o cérebro para que ele sinta fome. Não. Autonomamente, o organismo ele tem mecanismos de mandar para nós a mensagem de que precisamos de água através da sede e que precisamos de nos alimentar através da fome. Conversamos que no caso da sede, um dos mecanismos da sede são os receptores, os osmos receptores, né? A hora que ele percebe que falta água no nosso organismo, ele avisa para o cérebro a necessidade de nós reidratarmos. E aí o cérebro vai emitir a sede para a gente, né? Vai fazer a vontade de beber água. E aí nós vamos buscar então a água. Da mesma forma, a fome, né? Nós falamos sobre um hormônio chamado grelina, que ele é lançado na corrente sanguínea a hora que o nosso estômago está vazio. E esse hormônio vai lá comunicar para o cérebro a necessidade de repor alimento, né, para nós, para nossa sobrevivência. E aí o organismo ele envia a mensagem de fome para nós. Perceba que é um mecanismo autônomo, para que a gente seja avisado da necessidade de coisas que são importantes para a nossa sobrevivência. É importante entender também que existem doenças que impedem esses avisos. Então, se houver algum problema com relação ao hormônio da fome, nós teremos problemas de não ter fome. E também, se tivermos problema com o mecanismo da sede, podemos não ter sede também. Então, a sede não é uma coisa que nasce simplesmente aí da nossa consciência. Existem mecanismos dentro de nós para que isso aconteça. Gente, isso acontece em muitos casos da nossa vida. O nosso humor, por exemplo, depende de uma série de hormônios, porque se esses hormônios não estiverem funcionando bem, nós não vamos estar felizes. Veja que tem muitas coisas relacionadas ao nosso sistema nessa bioengenharia dentro de nós. Existem muitos componentes importantes para a manutenção da nossa vida e da nossa qualidade de vida. Bom, vamos recordar também o que eu falei do chocolate. Primeiro, a gente entende que nosso sistema tem uma autonomia para funcionar sozinho, não precisamos emitir comandos para eles, por exemplo, para respirar, respira, não. O organismo ele trata dessa função de forma autônoma. Bate coração, não preciso emitir esse comando para o meu organismo. O organismo sabe que tem que bater o coração constantemente, não precisa da minha consciência para emitir qualquer comando nesse sentido. Bom, e aí nós conversamos sobre o chocolate, não é? Nós comemos o chocolate, aí o organismo, ele, depois de quebrar e transformar o chocolate ir para a corrente sanguínea e ele chega no cérebro, porque tudo que nós comemos, tudo que nós bebemos, depois de ser transformado, vai para a corrente sanguínea, vai para todo o nosso corpo, inclusive para o cérebro.
e lá no cérebro acontece algumas coisas muito importantes, como é o sistema de recompensa, por exemplo. Então, comemos o chocolate, o organismo recebe o chocolate transformado na corrente sanguínea e ele vê que o chocolate é bom porque melhorou o humor, melhorou a concentração, melhorou a capacidade de memória. Então o organismo percebe que a vinda do chocolate foi boa. E aí o que ele faz? Ele dá uma recompensa para o nosso organismo. Então essa recompensa ela vem no derramar de dopamina para dentro do nosso sistema fisiológico, né? E aí, com a dopamina, vem uma sensação de prazer, vem uma sensação de bem-estar. E o organismo aprende o seguinte: toda vez que vier chocolate para aqui dentro, para essa bioengenharia toda estruturada aqui, toda vez que vier chocolate, vai acontecer um derramar de dopamina para dentro dessa estrutura. Então o que eu vou fazer? O organismo, na sua capacidade autônoma, vai pedir o chocolate novamente para você. E aí vai criar uma série de situações imaginárias, vai criar uma série de situações que vai propiciar você a lembrar novamente do chocolate e trazer o chocolate para dentro do organismo. Muito bem, porque ele vai ter recompensa. Gente, é dentro desse raciocínio que nós vamos falar da nicotina, do cigarro. Com o cigarro, acontece o mesmo mecanismo de recompensa, mas com algumas atenuantes, com algumas diferenças importantes que nós vamos entender agora. Vamos lá. A pessoa que fuma, a hora que eu fumo, a hora que eu inalo a fumaça do cigarro, essa fumaça vai para o meu pulmão. A hora que chega no meu pulmão, o pulmão tem a capacidade de transformar essa fumaça e enviá-la para a corrente sanguínea. E aí, os compostos dessa fumaça entram para dentro do meu organismo, entram para dentro da corrente sanguínea. E dentro desses compostos da fumaça do cigarro, porque existe mais de 4.000 compostos nessa fumaça, sendo que pelo menos 60 desses compostos são comprovadamente cancerígenos. Veja, está entrando para dentro do nosso organismo mais de 4.000 substâncias, sendo que 60 delas são comprovadamente cancerígenas. E dentro dessas substâncias existe ali a nicotina, que entra também para dentro do nosso organismo. Bom, gente, a nicotina ela tem uma capacidade muito grande de ir com uma velocidade muito grande para o nosso cérebro. Cerca de 6 a 9 segundos, a nicotina que entrou para dentro da corrente sanguínea, ela já está lá no cérebro. 6 a 9 segundos que você inalou. Gente, a hora que a nicotina chega no cérebro, lembra que eu falei para você dos receptores que identificam a água, a falta de água e mandam mensagem para o cérebro? Existe uma estrutura de neurônios no cérebro que aí os cientistas falam várias razões, mas a verdade é que esses neurônios têm uma capacidade de receber a nicotina impressionante. Existem ali vários canais de recepção dessa nicotina para ela chegar até o cérebro. Existe uma capacidade de recepção muito grande, de compatibilidade muito grande da nicotina com esses neurônios cerebrais. Bom, eles recebem a nicotina
E aí, a hora que essa nicotina chega no nosso cérebro, o que vai acontecer? Vai acontecer que a nicotina ela tenha a capacidade de melhorar a nossa concentração, melhorar o nosso humor, por algum outro sistema, também dá um relaxamento da musculatura esquelética. Opa! Então o organismo recebeu a nicotina e percebeu que a nicotina foi boa para ele, porque fez com que todas essas coisas acontecessem. Melhora da capacidade cognitiva de concentração, melhora do humor, um certo relaxamento, em algumas outras instâncias, uma concentração, um foco. Opa! Então a nicotina para o organismo foi uma boa. E aí o que o organismo vai fazer? Ele vai recompensar você por ter levado a nicotina para ele. Que forma que ele recompensa, você já sabe. Ele derrama a dopamina para dentro da sua estrutura toda fisiológica. E essa dopamina, como vocês já sabem, né, lá pelo exemplo do chocolate, ela dá uma sensação de bem-estar, dá uma sensação gostosa, dá uma sensação boa para o organismo. E aí, o que acontece nesse mecanismo autônomo que existe dentro do nosso organismo? Opa! Chegou a nicotina, é derramada dopamina, existe um bem-estar aqui para dentro da minha estrutura fisiológica. O organismo entende tudo isso na sua capacidade autônoma de estabelecer as suas ligações, e aí ele quer novamente a nicotina. E ele vai fazer com que você se lembre da nicotina, se lembre desse bem-estar e vai pedir a nicotina, vai fazer com que você sinta a necessidade da nicotina, vai mandar esse comando para dentro do seu consciente, fazendo que você sinta a vontade da nicotina. Gente, ao contrário do chocolate, a nicotina tem um poder tremendo e muito diferente das outras estruturas que chegam até os neurônios. Qual é essa diferença? A nicotina ela tem um poder de aumentar os receptores de nicotina nos nossos neurônios. E tem o poder de, além de aumentar o número de receptores, aumenta o tamanho desses receptores. Ora, o que acontece então? Se os neurônios têm, a cada vez que é fumado um cigarro, ele aumenta o número de receptores, de entradas de nicotina, para que essa nicotina entre e vá para o nosso sistema nervoso central, aumenta esses canais e aumenta de tamanho esses canais. O que vai acontecer? Vai acontecer que o organismo vai precisar de mais nicotina para preencher esses receptores, para encher esses receptores. E aí o organismo vai cada vez mais precisando de nicotina. Gente, este é o mecanismo da dependência da nicotina. O organismo reconheceu que foi boa a nicotina, ele envia a recompensa de dopamina. Só que a nicotina tem um poder muito maior do que as outras substâncias que chegam até os nossos neurônios. Qual é esse poder? Aumentar o número de entradas para essa nicotina e aumentar o tamanho dessas entradas. Fatalmente, o organismo vai querer que todas essas entradas sejam preenchidas de nicotina. E isso vai aumentando gradativamente e muito mais. Então, gente, esse é o mecanismo da dependência da nicotina. O indivíduo vai fumando,
e cada vez o organismo vai querendo mais. Por quê? Cada vez que entra mais nicotina, mais dopamina é derramada, mais prazer, mais a sensação de prazer. Só que tem uma outra coisa interessante que acontece no nosso organismo. Sabe essa dopamina que eu falo que é derramada para dentro da nossa estrutura fisiológica? Da mesma forma que ela é derramada, existe um sistema dentro do nosso organismo de recaptar essa dopamina. Essa dopamina não fica jogada, ela volta para o seu lugar de origem, não é? Ela volta para esse lugar. E aí existiu todo um sistema de ir correndo atrás dessa dopamina, recapta ela e leva de novo para o lugar. Quer dizer, aí o organismo fica sem dopamina. Sem dopamina, ele quer mais dopamina. E existe uma possibilidade para essa dopamina vir de novo para a corrente sanguínea. Qual é a possibilidade? Você fumar de novo. Fumou de novo, novamente os canais se abrem, a nicotina entra por esses canais, vai para o cérebro emite essa recompensa, derrama nicotina, derrama dopamina novamente. E aí forma esse ciclo. E o seu organismo quer cada vez mais essa sensação de bem-estar, esse derramar de dopamina para dentro da sua estrutura fisiológica. E aí está estabelecida a dependência. Ao contrário de outras drogas, a dependência da nicotina não causa nenhuma viagem, nenhum estado de inconsciência, nenhum estado de você ir para um nirvana qualquer, não é nada disso. E nem um relaxamento profundo, a exemplo de outras drogas. Então não causa alucinações, não causa viagens, nada. O que causa é um querer mais dessa sensação rápida de bem-estar. Por que rápida? Porque o nosso organismo recolhe toda a dopamina novamente e manda para o lugarzinho dela, né? E aí o organismo quer mais essa dopamina, quer que ela saia desse lugar que ela fica e seja derramada para dentro da nossa estrutura fisiológica toda, para eu sentir essa sensação de bem-estar. Veja o ciclo terrível da dependência da nicotina. Então, gente, esse é o mecanismo de dependência da nicotina. Nós vamos, no outro vídeo, entendido esse mecanismo da dependência, entendido como é que a nicotina ela requer do nosso organismo uma nova dose de dopamina sendo derramada na nossa estrutura fisiológica. Entendendo isso, nós vamos no outro vídeo tratar desse assunto, conversar sobre o que fazer então para a gente romper esse ciclo, quais as consequências desse ciclo, né? Ora, será que então a nicotina faz bem para o nosso organismo, já que ela nos faz sentir bem, nos faz sentir esse bem-estar, aumenta o nosso humor, aumenta a nossa concentração? Ué, então por que parar de fumar, não é? Então nós vamos discutir isso no nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Até lá.